Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma segunda-feira juntos. Desejo a todos aí que a graça, que a paz, que a alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma realidade, uma verdade no meu e no seu coração. Estamos caminhando aí na reta final dessa matéria, aconselhamento cristão, uma matéria excelente, uma matéria que caminha conosco todos os dias da nossa vida, do nosso ministério, que você possa, extrair o máximo dessa matéria. É uma matéria que tem bastante literatura, no mercado, que você possa estar sempre lendo mais coisas, verificando mais informações. Portanto, eu sempre tenho falado, se você ainda não adquiriu aí a apostila, por gentileza, só entrar em contato aqui com a secretaria da FATEC, que será um grande investimento na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Com certeza, as informações que nós temos aqui, elas são muito importantes e elas são relevantes para a nossa vida, para o nosso ministério. Vale a pena você adquirir, vale a pena você poder ter esse material à disposição na sua casa, porque por muitas vezes a gente não guarda tudo isso na cabeça, Então é importante você ter esse material para você poder estar usando e trabalhando aí no seu dia a dia. Nós abordamos aí na aula passada, na segunda passada, nós falamos na questão de descobrir e desenvolver os dons espirituais. Foi uma aula muito boa, muito bacana. Falamos de ser um transferidor de cargas, da gente poder compartilhar isso daí, não carregar tudo isso sozinho, de transferir isso para Deus, de deixarmos realmente o Senhor, de entregar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, confiar nele e deixar que ele venha realmente agir nas nossas vidas. Falamos aí também de nós olharmos para nós mesmos, para nós olharmos para dentro de nós, descobrir o que está errado, para você olhar para dentro do seu coração e descobrir o que está errado, descobrir o que está acontecendo, descobrir aonde é que podemos modificar alguma coisa para que a gente possa resolver. É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente falar do que pôr em prática. E é também difícil examinar a nossa vida. É difícil você olhar para a sua vida e poder examiná-la minuciosamente, verificar aquilo que com sensatez, verificar de uma forma lógica, de uma forma emocionalmente equilibrada e poder verificar o que é que a gente pode mudar, a gente fazer um autoexame. É muito importante isso, essa ajuda que a gente pode dar a nós mesmos, E falamos aí que devemos fazê-la em 3 níveis, Primeiro, à luz das Escrituras, que a gente abordou, que nós pegamos a palavra de Deus como o padrão e ali vamos, como regra, e ali vamos filtrar a nossa vida, e ali nós vamos verificar o nosso comportamento, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, à luz da palavra de Deus. O padrão é a palavra de Deus.
Isso é muito interessante, pessoal, porque o exemplo é Jesus Cristo. O exemplo para a nossa vida, para o nosso ministério, né, para a nossa caminhada cristã, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é a imagem, né, a figura, vamos assim dizer, que Deus quer, é o padrão que Deus quer de cada um de nós. Então precisamos nos colocar, né, nessa busca, nesse conhecimento maior de nós mesmos, para podermos ser filtrados pela palavra de Deus, para nós podermos então nos ajudar melhor ainda. Muito bom, isso é muito importante. Também falamos ali de como, né, você se vê, como você se enxerga. É bem interessante isso, porque quando nós paramos, né, para nos olhar, você vai enxergar muitas coisas positivas e também muitas coisas negativas. Então é importante nós sermos honestos e parar para enxergar a nós mesmos, né, verificar essas questões, principalmente internas, né? Principalmente questões lá dentro da nossa personalidade, né? De notarmos alguma coisa e trabalharmos essa questão, né? Eu acho muito interessante isso, de nós notarmos, né? Por exemplo, eu era uma pessoa muito ansiosa, muito afoita, muito insegura, né? E sendo trabalhados, notando essas questões no coração, filtrando pela palavra de Deus e tudo mais, Deus trabalhou, né, no meu caráter, e hoje a gente pode perceber que a personalidade é mais calma, é mais serena, ela é mais equilibrada. Então isso é um exercício na qual a gente faz, na qual nós fazemos todos os dias, fazemos, né, durante aí o nosso trabalho. Como assim a gente faz? Muitas vezes é um percalço, né, no trabalho, um percalço em alguma área que você atua. É importante, dentro do aconselhamento cristão, nós pararmos e para olhar dentro de nós e ver como a gente se enxerga, né? Para quê? Para que a gente possa mudar o nosso estilo de vida para melhor. Para que a gente possa mudar para melhor. É muito interessante que no ano passado eu estava fazendo um treinamento e o treinador, após a ministração daquele curso, ele deixou uma folha para mim, para que eu respondesse algumas questões voltadas a ele, né? Voltadas à ministração, voltadas à personalidade, voltadas aos seus ensinamentos. Eu achei muito interessante aquilo, daquela forma, e eu pude assim avaliá-lo, né? E ele pôde olhar, analisar, checar aquelas informações e com certeza de ajustar e melhorar na sua conduta. E isso também é muito importante nós fazermos, de nós tratarmos dessa forma também, né? É difícil quando uma pessoa ela não para se analisar, ela não recebe nenhuma crítica, ela não ouve talvez a sua esposa que fala alguma coisa, os filhos, não ouve, né, alguém da comunidade, seus liderados, enfim. É muito importante nós verificarmos essas questões, porque isso, pessoal, vai agregar, isso vai somatizar, isso vai levar a uma excelência na nossa vida, porque devemos buscar a excelência, devemos buscar, com certeza,
e cada vez mais sermos pessoas melhores. E ser um aconselhador excelente é com certeza a vontade de Deus. Quando olhamos para o Senhor Jesus e vemos o seu equilíbrio, e vemos as suas atitudes, os seus comportamentos, nós enxergamos ali o padrão que devemos alcançar. E com certeza nessa caminhada, meus queridos, não é fácil. É uma caminhada árdua, é uma caminhada onde vamos abdicar de muitas coisas da nossa vida. Mas a gente pode perceber que vai valer a pena. Vai valer a pena porque vamos colher também grandes resultados na nossa vida. Grandes mudanças, né, com certeza vão trazer grandes resultados positivos na nossa vida. Então a gente precisa, né, olhar, né, e se enxergar e verificar as fortalezas e as fraquezas e mudar esse estilo, né, para melhor. Como eu disse, não é fácil, mas vale a pena, é recompensador cada detalhe da nossa vida. Vale a pena a gente se esforçar a isso. Vale a pena tudo isso. Ok? Também, como já emendando um assunto no outro, né, falando do tema aí, como os outros, né, veem você, é como eu acabei de citar para você, falando, né, dessa questão de sermos, né, avaliados. É importante a gente se conhecer, é importante sabermos das nossas e tratarmos com segurança, com tranquilidade, das coisas do nosso coração, das coisas internas. Com certeza, saber resolver, saber administrar essas coisas, para que a gente possa, com certeza, ajudar outras pessoas, né? Se não, pessoal, se eu for uma pessoa, né, ansiosa, uma pessoa que se precipita facilmente, como vamos tratar, vamos cuidar de uma outra pessoa também que é ansiosa, que é insegura, né? O que nós vamos poder passar se a gente não souber tratar dessas coisas no nosso coração, tratar na nossa vida? Vai ser difícil a gente poder aconselhar, poder realizar um aconselhamento com sucesso, né, dessa forma. Portanto, nós precisamos resolver essas coisas no nosso coração. E também é importante a gente, né, saber ouvir o que os outros estão enxergando através da nossa vida. De saber, né, receber essa palavra, essa sugestão ou essa crítica, talvez, de se dar bem com isso. Né? Por quê? Porque com certeza as pessoas que são mal ajustadas, as pessoas que não conseguem, né, tratar dessas coisas no seu coração, com certeza, né, o resultado vai ser um resultado negativo. Tanto de não se conhecer, como de não saber tratar dessas coisas. E aí, como é que elas vão cuidar, vão aconselhar com outras pessoas, né? Sem da gente pensar também de como as pessoas estão olhando. Você já pensou uma pessoa olhar, né, e falar, olha, puxa vida, como é que eu vou, né, receber o conselho lá daquela pessoa, se ele é uma pessoa insegura, se ele é uma pessoa que não sabe ouvir, uma pessoa que fala demais, é uma pessoa que demonstra muita ansiedade, muita inquietação. Então isso é interessante a nós, né? Isso é interessante de nós sabermos dessas coisas, porque essas questões, com certeza, ela vai tratar, ela vai ser de suma importância nesse novo estilo de vida, porque a gente quer ser um conselheiro eficaz, a gente quer buscar a excelência, a gente quer buscar o melhor, a gente quer ser, né, buscar a excelência em todos os aspectos da nossa vida.
Então precisamos também olhar para essa questão, sermos honestos diante de Deus, né, diante de nós, né, e diante das pessoas também, para a gente poder tratar e trabalhar isso, né? Então, como as pessoas têm nos enxergado? Como as pessoas têm nos visto? O que as pessoas falam, né, a nosso respeito, falam de nós? Não numa questão, né, supérflua, não é nessa questão, né? Mas estou dizendo da questão que nós estamos tratando aqui como conselheiros, né? Como conselheiros, né? Se você fosse uma outra pessoa, vamos colocar um exemplo, você teria essa confiança, né, de abrir o seu coração para você? Vamos pensar nisso, né? Seria assim? Será que dentro da nossa família nós temos, né, uma posição de confiança, aonde as pessoas nos veem bem, aonde as pessoas nos procuram, onde as pessoas estão próximas de nós para conversar, para abrir o coração? Ou não somos, né, pessoas que nessa área demonstrariam um exemplo para essas pessoas? Então precisamos nos enxergar nisso. E muito dentro da nossa própria família, né, dentro da nossa própria comunidade, nós temos um potencial, pessoal, muito grande para tratar dessas questões. Nós deveríamos ser, né, pessoas com grande probabilidade de tratar dessas questões. E é importante a gente poder tratar do nosso coração, ouvir o que as pessoas dizem. Isso é muito importante, né? Da gente poder ter uma conversa honesta. E temos pessoas aí que podem nos ajudar, que podem nos olhar. Nós temos pessoas, se você trabalha, você vai ter alguém que trabalha junto com você, que você pode estar perguntando, questionando, né? A sua esposa, os seus filhos, os seus liderados, você pode estar questionando e verificando essa situação, essa questão. Isso é muito importante. Então, precisamos mais do que nunca ser honestos diante de Deus, né? De perguntar para Deus também, para que Deus nos avalie, para que Deus traga ao nosso coração, né, um quadro daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos. E com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai tratar, ele vai trazer, né, essa questão para o nosso coração. Muito bem. Caminhando mais um pouquinho, também nós devemos, como conselheiros, como pessoas que vamos estar colocando em prática, né, aconselhando, ajudando outras pessoas, também de aprendermos a aceitar a nós mesmos, de aceitar a si mesmo. Porque é interessante, né, essa questão, como você pensa, né? O que você pensa de você mesmo? Né? Você pensa, né, a respeito de você mesmo, você é uma boa pessoa, você é um bom cristão, você é um bom pai, você é um bom cidadão, você é um bom aluno, você é, né, qual é o conceito que você tem de você? E hoje nós vamos ver, né, dois ângulos dessa história. Aqueles que se acham demais, que acabam entrando, né, para o orgulho, para a vaidade, né, vão estar nessa ponta, vamos assim falar, dessa escada, que se acham demais, que vão se vangloriar demais. E outros também, numa outra ponta da escada, se achando, né, se achando pequeno demais, se achando sem condições nenhuma, numa péssima condição, uma péssima pessoa, um péssimo pai, um péssimo profissional, né? É muito interessante isso.
E aí está um grande problema, queridos. Se a gente não se aceitar dentro das nossas limitações, sejam, né, físicas, puxa, né, sou grande, sou pequeno, sou magro, sou gordo, né, das nossas características, né, espirituais, tenho esses dons, tenho aquilo, dentro das nossas características culturais, né? Então, vai ser difícil a gente poder passar isso adiante, né? Poder trabalhar nessa questão adiante do aconselhamento. Porque a gente vai estar mal resolvido. Porque vai estar uma questão pendente dentro do nosso coração. Vamos estar aí numa situação bem delicada. Quantas pessoas que estão inseguras a respeito de si mesmos? Quantas pessoas que o maior problema, né, são elas mesmas? E talvez não conseguem enxergar isso. A gente tem aquele fato, né, aquela palavra que todo mundo conhece, daquele cristão que não consegue ficar em igreja nenhuma, porque por onde ele passa, todas as igrejas, né, têm problemas. E na verdade ele nunca se enxergou que o maior problema era ele mesmo, né? Até foi uma palavra de Billy Graham, de uma mulher que ele teve uma conversa onde ela dizia a ele que realmente ela não tinha nenhuma igreja que pudesse tê-la, porque todas tinham um problema, e ela estava em busca da igreja perfeita. E até Billy Graham disse: olha, então vai ser difícil para essa igreja perfeita poder te receber, porque se assim, quando você entrar nessa igreja, você vai acabar manchando aquela igreja perfeita, né? Trazendo essa bagagem de que cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas frustrações. E precisamos trabalhar, precisamos aprender a aceitar essas coisas, pessoal. Precisamos definir isso dentro do nosso coração. Não podemos viver em conflito constantemente com essas coisas. Não devemos viver nessa guerra, né, dentro dessa área do nosso coração. E uma coisa importante é a gente poder, por exemplo, fazer, né, uma lista de adjetivos da nossa pessoa, que descrevam a nossa pessoa. E aí você pode colocar questões físicas, feições físicas, se é de boa aparência, como é que é as suas formas, sua simetria, questões da sua personalidade, se você é amistoso, se é impaciente, calmo, né, da sua crença. Enfim, você pode fazer aí um relatório para você poder verificar, né, numa forma mais integral. E com certeza essa lista, né, essa questão vai poder estar te ajudando com clareza, para que você possa trabalhar, para que você possa refletir, né, diante da sua imagem mais conscientemente, e até verificar inconsciente, achar coisas, né, características inconscientes também, e poder trabalhar. É importante nós termos uma imagem própria. É importante nós termos a nossa identidade. É importante nós termos, né, o nosso comportamento definido. É muito interessante a gente saber o que nós somos e o que nós não somos, né? É importante essas questões serem bem resolvidas. É como eu comentei com vocês em algumas aulas, né? Uma coisa que eu não tenho aptidão é na área musical, é na área instrumental. Essa área, para mim, realmente eu tenho certeza que não é a minha área. Gosto muito de muitas outras áreas, né? Então eu já consigo definir a minha personalidade.
Com certeza já não vou assumir nenhum compromisso nessa área da minha vida, né? Nessas questões, na questão de música, na questão musical, na questão que vai para essa área, né? Na questão teatral, nessas questões não é a minha área. Então eu consigo definir a minha personalidade, consigo colocar em prática aquilo que eu tenho de coisa positiva. E muitos também, como a gente comentou, muitas pessoas vão verificar dentro do próprio mundo cristão que muitas pessoas têm o chamado complexo de inferioridade. Eles vivem, né, à mercê, né, eles vivem longe, né, dessa aceitação, vivem longe, né, numa imagem inferior, vivendo sempre, né, embaixo, por baixo. É muito interessante isso, da gente notar isso também. Sim, é importante que nós devemos ter uma imagem humilde, sim, que devemos ser submissos, sim, que devemos considerar os outros superiores, sim, como recomenda o padrão bíblico, claramente, com certeza. E a maturidade espiritual, a maturidade é quando a gente sabe resolver essas coisas. É quando nós sabemos conduzir essas coisas dentro do nosso coração, né? Porque tem muita gente que vive longe disso, que vivem, né, de uma forma miserável, que vive de uma forma parece que está andando em círculos, né? Não crescem, né? Vivem de uma forma miseráveis, é a palavra que a gente pode colocar. Então nós sabemos, meus queridos alunos aí da FATEC, pessoal que está nos ouvindo, sabemos que somos pecadores. Sabemos que enquanto estivermos, né, neste mundo, nesta terra, nós temos essa influência do pecado em nós. O pecado não tem mais poder sobre a nossa alma, o nosso espírito. Mas dentro deste corpo mortal, que a morte é um efeito do pecado, nós vamos sentir isso na pele, todos nós. Não é por isso que nós vamos viver de uma forma, né, incapaz, de uma forma infeliz, de uma vida derrotista, né, de uma forma onde a gente pode falar de andar de cabeça para baixo, né? Não é isso, não é por aí. Não é por aí, pessoal. Precisamos resolver isso, precisamos aprender a aceitar a nós mesmos, a aceitar as nossas formas, a trabalhar essas questões no nosso coração. Precisamos saber que nós somos seres humanos, sim, que somos limitados em várias coisas, que somos limitados, né, dentro de muitas questões, mas também que Deus nos deu muito valor, que Deus deu o seu Filho chamado Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então agora, trabalhando essa questão, você que talvez tenha pensado sempre mal de você, que você sempre tem esse senso, né, acusativo, tenha sempre esse senso derrotista dentro de você, olha, para e pensa comigo nessa hora, né? Lembrando que o Senhor Deus deu o seu único filho, deu o seu primogênito para morrer
no seu e no meu lugar. Então você nota isso, né? Será que nós teremos coragem de dar o que é essencial, que é valioso para nós, que é um filho? Quem é pai sabe, quem é mãe sabe, né, do que eu estou dizendo, de dar no sacrifício de um estranho, de qualquer pessoa. E é isso que eu estou tentando dizer para você. Deus, Ele deu seu Filho para nós pecadores, sejam orgulhosos, sejam avarentos, sejam prostitutos, sejam feiticeiros, sejam egoístas, sejam homossexuais, sejam, enfim, qualquer coisa que o nosso comportamento padrão, conforme as Escrituras dizem, o padrão é as Escrituras, como nós estamos dizendo, Deus, com certeza, deu o seu Filho para nos resgatar das trevas para a luz. Isso faz-nos entender do nosso valor. Precisamos sim nos valorizar, meus irmãos. Precisamos sim valorizar, mas de nos valorizar na medida certa. De nos valorizarmos na questão que Deus quer de nós, né? Não, como eu disse, no ponto ali da escada lá em cima, né? Se autovalorizar. Não é isso, mas se valorizar sabendo que somos a imagem e semelhança de Deus. De que agora o Senhor Deus nos deu o livre-arbítrio, mas quando nós nos submetemos a Ele, nós somos novas criaturas. Ficamos, somos templo do seu Espírito Santo. Recebemos dons espirituais. Olha quanta coisa acontece na nossa vida. Somos enxertados na videira verdadeira. Vamos ter o privilégio de servir a Deus. Temos o privilégio de viver para Deus, de viver para o reino de Deus. Sabe, que coisa maravilhosa. Sabermos agora, como a palavra de Deus nos orienta, nos mostra que agora somos filhos e filhas de Deus. Agora sim, somos filhos e filhas. Portanto, é importante a gente entender isso. E o que vem além dessa generosidade de Deus, de sermos filhos e filhas de Deus, o que vem além dessa generosidade, que vem da bondade de Deus, com certeza nos faz entendermos como um conceito positivo para nós. Faz-nos entender que não vamos negar a nossa capacidade, os nossos sucessos na nossa vida. Vamos aceitar como algo que vem de Deus, algo que Deus nos capacitou, e reconhecer isso com gratidão, e reconhecer isso, com amor, sempre louvando, sempre glorificando a Ele, porque agora temos sim bem resolvidos essa imagem dentro de nós, e graças a Deus por isso, tudo que vem através de nós agora, que vem através do fluir do Espírito Santo, com certeza temos que reconhecer através da sua generosidade, da sua bondade. Portanto, querido, com certeza que você possa se valorizar, que você possa aceitar a você mesmo, que você possa trabalhar e tratar dessas questões que são muito importantes na nossa vida. Porque se eu me aceito com as minhas fraquezas, se eu aceito com as minhas limitações e trato e trabalho, e a gente honestamente diante de Deus, a gente sempre fala, ninguém é santo por si próprio, somos santos através do sacrifício de Jesus, e vamos lutar contra
o poder do pecado nas nossas vidas constantemente e vamos vencer na medida que vamos amadurecendo, que vamos caminhando em direção a Cristo. E se cairmos, não devemos ter vergonha, né, de pedir perdão, de confessar a Deus e abandonar aquela prática e de realmente sermos conduzidos pelo Espírito Santo ao caminho da santidade, o caminho da compreensão de si mesmo, dentro disso, nos enxergando as limitações e as dificuldades. Ok, pessoal? Caminhando mais um pouquinho, dentro dessa questão, uma coisa muito importante também do conselheiro se aceitando, do conselheiro trabalhando as suas questões internas, com certeza é também a melhor coisa dele estar fazendo, é fazendo algo, e algo positivo. Né? Isso vai nos levar a fazer algo, isso vai nos levar à atividade. Né? Se você pegar, por exemplo, os alcoólatras anônimos, vocês vão notar que há um programa entre eles, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão lutando com o vício, que eles vão se reunir, né, durante um tempo pré-determinado, e aonde cada um, dentro da sua reabilitação, do tempo, né, de reabilitação, vão se ajudarem mutuamente. Né? Aquela experiência minha serve para o outro, né? Aquilo que eu passei serve para animar a outra pessoa. Isso é muito importante. Então, isso nós podemos olhar, que nós podemos aplicar também isso dentro das nossas comunidades, da gente estar ajudando um ao outro, da gente como conselheiro poder estar passando essas experiências, de estar fortalecendo aqueles que estão necessitando. Com certeza a melhor forma é praticar, colocar em prática. Com certeza devemos fazer diferente daquilo que a gente pode chamar da síndrome, né, da corrida do ouro. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Na época em que os garimpeiros ousavam ali extrair o ouro, e que ninguém ajudava o outro. Ninguém perdia tempo. Por quê? Porque talvez enquanto ele estava ajudando o outro, ele poderia estar achando uma pepita de ouro. Então, ali era uma coisa frenética, era uma coisa terrível que viviam. Então, não podemos viver dessa forma. Pelo contrário, nós devemos fazer algo em prol das pessoas, e com certeza a melhor terapia para nós é fazer algo. É ajudar, como disse Jesus, é melhor dar do que receber. Com certeza crescemos muito mais quando nós ajudamos, quando nós temos a ação, né, do que ficarmos ali recebendo apenas, de ficarmos passando de largo, né, como a parábola que o Senhor Jesus conta ali do bom samaritano. Muitos passavam, né, longe daquilo ali, passavam de lado, vendo aquela situação e não faziam nada. Então, precisamos com certeza fazer algo, e algo positivo. Precisamos com certeza ajudar as outras pessoas. Não podemos passar, meus queridos, por esse mundo, né, como um meteoro. Não podemos passar por esse mundo de uma forma que não possamos ajudar as outras pessoas, que não possamos de estender a mão a alguém que está aflito, alguém que necessita realmente de tudo isso daí. Portanto, precisamos. E tem algo de valor terapêutico quando nós fazemos isso, quando nós ajudamos outra pessoa. Isso tem um valor extraordinário, é terapêutico para cada um de nós. Você pode já ter passado por essa experiência de poder ajudar alguém
e talvez aquele conselho, até aquilo que você estava orientando, falando, aquilo era para você. Aquilo veio, né, de preencher o teu coração primeiramente. Aquilo serviu para você, né? Quantas vezes isso acontece comigo? Quando, né, numa visita formal ou numa visita informal, e aonde acaba acontecendo o aconselhamento, e aquilo que a gente acaba falando ou acaba ouvindo serve para nós. Muitas vezes, para mim, isso acontece constantemente, né? E eu trago sempre essa experiência que quando eu vou, por exemplo, fazer uma visita a um enfermo no hospital, que a gente vai consolar, a gente acaba saindo de lá consolado. Porque é impressionante o que acontece quando nós ajudamos as outras pessoas. E quando nós nos dispusemos, né, nos expomos para poder ajudar, para poder estender a mão, né, é uma coisa de Deus, é uma coisa abençoadora isso, pessoal. Isso é uma coisa fruto, né, do amor, da bondade de Deus. Isso é muito importante. Dentro deste tema, prosseguindo mais um pouco, é muito importante também nós termos um conselheiro. Você tem um conselheiro? Você tem um amigo de confiança? Você tem alguém que possa te ouvir, possa te ajudar? Né? Você tem alguém que possa te escutar? Uma pessoa que você possa abrir o seu coração? Uma pessoa que possa te ajudar a tratar dessas questões do seu coração, a tratar dessas questões internas? Olha, isso é muito importante. Isso é essencial na nossa vida. Nós precisamos ter aí esses mentores, precisamos ter pessoas que possam nos ajudar, porque como a gente já falou em outras aulas, nós somos seres humanos e precisamos de ajuda. Então uma coisa muito importante é de termos alguém, se você não tem, se você já tem, joia, continue com isso, né, para o resto da sua vida, que você tenha, né, e valorize muito isso. Se você não tem, eu quero desafiar você nessa noite a procurar um conselheiro, a procurar alguém que possa ouvir. Se você encontrar, se você ler na literatura secular, você vai ver, por exemplo, que um psiquiatra tem sempre um outro psiquiatra que vai ouvi-lo, vai tratá-lo, né? O psicólogo tem sempre alguém também que é o seu psicólogo. Então é muito importante isso. A gente dentro da nossa área cristã, da nossa comunidade, é muito importante o pastor, por exemplo, ter alguém, um outro pastor que possa cuidá-lo, que possa ouvi-lo, ajudá-lo, o líder, enfim, a ajudar a lidar com os nossos problemas. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades e precisamos ter alguém que possa nos acolher, que possa estender as mãos e possa nos ajudar a solucionar esses problemas da nossa vida. Realmente, né, precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer a nossa fraqueza é um sinal de fortaleza. Olha que legal. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, realmente isso é um sinal de fortaleza. Depois você pode conferir lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Então precisamos mesmo achar uma pessoa que possa nos ajudar, uma pessoa que possa realmente estender a mão e nos levar aí a esse processo terapêutico também. Mas é também difícil a gente, né, aceitar ajuda também. É difícil a gente, porque a gente se coloca na condição de retribuir, né? Pode trazer aí um sentimento de fracasso, um sentimento de
de sermos fracos, de sermos talvez inferiores, de sermos pecadores, enfim, acaba mexendo com o nosso ego, né? Acaba, né, mexendo no nosso brio. Mas a gente não pode pensar assim, pessoal, não devemos enxergar assim. Como eu disse, é um sinal de fortaleza notarmos a nossa fraqueza. Isso já é um sinal importante. Portanto, nós precisamos sim obter ajuda quando nós precisamos. Precisamos entender isso. Precisamos saber que nós estamos lutando todos os dias contra o pecado, estamos lutando contra fracasso após fracasso, que nós estamos lutando, né? Aí todo dia tem algo difícil para nós enfrentarmos. E precisamos mais do que nunca de ajuda, precisamos mais do que nunca de alguém para estar ali nos ajudando. Então precisamos aceitar, né, ajuda, precisamos aceitar, né, o aconselhamento de alguém. É muito, muito bacana hoje a gente poder ouvir os nossos pais, né, como é importante isso. E isso eu valorizo muito na minha vida, né, da gente poder, você que tem os seus pais e podem, né, desfrutar da presença, podem desfrutar de uma conversa com eles, como isso é importante para a nossa vida, como é importante nós ouvirmos isso e ter os nossos pais como pessoas conselheiras na nossa vida. Primeiro porque já viveram, já estão à frente do nosso tempo, né? Já tem uma maturidade, já desenvolveu, já passou por tanta coisa e é muito positivo o que eles vão falar para nós. Então é importante, pessoal, a gente receber, a gente ter ajuda, né, nas ocasiões que a gente precisa. Não tenha vergonha, né? Uma coisa que a gente precisa romper é que a gente precisa romper a cadeia, né, da vergonha, essa cadeia de que isso vai nos deixar numa posição inferior, não, de que isso vai nos deixar numa situação que faça nos sentirmos fracos. Não, não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Quando nós assim fazemos, se temos um conselheiro, olha, você pode ter certeza que isso só vai trazer benefícios para a sua vida. Que isso vai trazer benefícios, porque aquilo ali que você vai ouvir de outra pessoa, vai abrir, vai alertar, vai encorajar, vai animar, né? Vai te colocar para cima, vai realmente fazer bem para o seu coração, vai fazer bem para a sua vida. Então, eu faço esse desafio para você nessa noite, né? Se você já tem um conselheiro, amém por isso. Glória a Deus. Continue aí nesse relacionamento abençoado. Caso você não tenha, né, você procure, que você possa estar aí em busca, né, dessa pessoa, seja no seu meio, seja fora dele, seja um profissional, não importa. O importante é a gente ter alguém que possa nos ajudar, que possa nos ouvir. Ok? Caminhando mais um pouquinho, dentro de tudo isso, nós devemos sempre lembrarmos de que temos um alvo em tudo isso, né? Em ajudar as pessoas, em ajudar a nós mesmos, e não podemos perder o nosso alvo de vista, né? Quando começamos aqui falando dessa matéria, nós falamos aí da grande comissão, né? Que a comissão nos instruiu, a grande comissão nos instruiu, nos ordena para que nós podemos caminhar testemunhando, né, e fazendo discípulos de Cristo, para que nós possamos levar Cristo à vida das pessoas, sabendo que recebemos o poder de Cristo para isso.
lembrando que somos instrumentos de Deus, somos instrumentos para transformar através do Evangelho essas vidas. Portanto, a mudança maior começa conosco, né? Com certeza, a primeira mudança estará em nós. E aí cabe uma pergunta para nós: será que nós somos realmente seguidores de Cristo? Será que realmente nós estamos crescendo como discípulos? Aí tem uma pergunta bem interessante para nós, né? Você é realmente um seguidor de Cristo? Você está crescendo como um discípulo? Né? Estamos ajudando, alcançando outras pessoas com o nosso estilo de vida? Né? As pessoas olham para nós como pessoas diferentes, não por nossa posição, né? Não pelo nosso cargo, mas pela forma de conduzirmos a nossa vida, pela forma das nossas atitudes, né? Nem tanto das nossas palavras, mas é algo mais profundo, né? Algo que temos transmitido através da nossa vida, da nossa vivência, da nossa crença. E isso é muito fácil da gente notar dentro da nossa própria família. Né? Por quê? Porque dentro da nossa família, as pessoas nos conhecem, as pessoas sabem quem somos. As pessoas sabem, né, um pouco mais da nossa vida, né? E dentro ainda, por exemplo, de uma vida conjugal, muito mais ainda, porque o outro convive com você, o outro, né, está com você durante tantos anos, então é mais difícil a gente não ser tão transparente a essas pessoas. Então precisamos lembrar disso, pessoal, que precisamos, né, nos esforçar para ajudar as outras pessoas, que precisamos ser maduros, que precisamos crescer em maturidade cristã, que a gente precisa, mais do que nunca, contribuir para o treinamento, né, de outras pessoas, de fazermos discípulos, né, realmente, de sermos discípulos e discipuladores também. De ser discipuladores. Portanto, dentro dessas perguntas que eu pude fazer e falar aqui, se a nossa resposta for não em algumas delas, nós precisamos fazer mudanças importantes na nossa vida, né? Precisamos reconhecer isso, precisamos pensar nisso, porque começa em nós, né? Cristo está dentro do nosso coração. Cristo quer romper essas cadeias, essas fortalezas. Cristo quer romper essas barreiras. Cristo quer romper todas essas questões dentro do nosso coração. E até esses dias atrás, né, eu estava pensando, e a gente sempre pensa em fazer um projeto que possa alcançar, né, muitas pessoas, que possa levar uma transformação, não só de mente, mas uma transformação cultural, uma transformação financeira, enfim. E a gente fica pensando, qual seria esse projeto? Qual seria o melhor projeto para isso? Muitas vezes eu pensei nisso. Né? Hoje a gente tem uma onda aí na mídia de programas que levam, né, as famílias, que levam aí um pouco disso, que levam um pouco de transformação financeira, transformação cultural, enfim. Mas eu cheguei a uma conclusão, que o projeto que leva a uma transformação integral,
em todas as áreas, na área espiritual, na área física, na área emocional, na área profissional, na área do ser humano como um todo, é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o maior transformador do ser humano. É o agente, né, que vai levar essa transformação na vida daquela pessoa. Então, mais do que nunca, precisamos fazer isso, de praticar isso. Mais do que nunca, pessoal, nós precisamos colocar isso em prática. Mais do que nunca, precisamos colocar isso na vivência do nosso dia a dia. Mais do que nunca, precisamos estar nessa vida, nessa prática, né, de Cristo. É Cristo vivo no coração das pessoas. Mas primeiro precisa estar no meu coração. Primeiro precisa estar dentro do meu lar. Primeiro precisa estar dentro da minha casa. Para que eu possa, através, né, da minha vivência, através do meu testemunho de vida, através da minha profissão, através do meu casamento, através dos ensinos com os meus filhos, isso ser notado pelas pessoas, as pessoas notarem Cristo nas nossas vidas, das pessoas notarem os exemplos de Cristo vividos por nós. Porque, como nós sabemos, as palavras até podem convencer, mas o que arrasta multidões são os exemplos. E qual tem sido o nosso exemplo? E a nossa única forma de viver é viver o exemplo de Cristo para a nossa vida. É o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Então, queridos, isso é uma coisa muito importante que a gente possa pensar, que a gente possa analisar, que a gente possa tratar como um assunto relevante na nossa vida, diante dessa matéria, né, do aconselhamento cristão, de que isso aqui tudo só vai ter um valor, e o valor que Deus quer é que nós possamos viver Cristo, possamos compartilhar Cristo, né? Se é algo tão bom na nossa vida, a gente quer compartilhar com as pessoas. Se é algo tão maravilhoso, algo tão divino nas nossas vidas, nós queremos passar para as pessoas. Nós queremos passar para a nossa família. Nós queremos passar para o nosso próximo. Queremos passar por aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, no nosso trabalho. O exemplo de Cristo. O exemplo que Ele nos deu, assim nós vamos viver e passar à frente. E assim nós vamos levar, né, essa transformação completa, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus contém e desenvolve essa ação, né, de totalidade na vida do ser humano, de transformação. O maior agente, né, nós somos aí o porta-voz, somos os agentes de transformação da palavra de Deus. Por isso que é importante tudo isso, nós não perdemos o nosso objetivo de levarmos, né, de seguirmos a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. E fechando aí a nossa matéria, fechando a nossa aula, lembrando que o aconselhamento ele já está desde o passado, né, até no presente. Você vai ver, como a gente falou lá no começo da nossa aula, de que você vai notar que o aconselhamento ele vem desde do Velho Testamento, né? A gente vai ver ele sendo exercitado, né, através de homens, de mulheres piedosas
que foram usadas pelo Espírito Santo de Deus para encorajar, para orientar, para apoiar, para confrontar, para aconselhar, para ajudar, né, de outras maneiras as pessoas necessitadas. Então isso já não é uma coisa nova. Nós vamos ver Jesus, o próprio Senhor Jesus, né, em Isaías 9:6, eu gravei esse versículo há muito tempo, logo nos primeiros anos de vida cristã, eu gravei, né, esse versículo, onde ali vai dizer que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Nós vamos ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo como esse maravilhoso conselheiro. Então vemos no Velho Testamento, nós vamos ver na época do Senhor Jesus, na sua própria vida, essa ação maravilhosa de ser conselheiro. Vamos ver que os seus seguidores foram nomeados por ele para que pudessem pregar o Evangelho, mas também cuidar das necessidades espirituais, cuidar das necessidades psicológicas dos indivíduos. Você pode até ver lá e consultar em Mateus 10, versos 7 e 8. Você vai olhar no Novo Testamento e você também vai enxergar e vai ter uma boa compreensão que também, né, os cristãos ali, os primeiros chamados cristãos, vão exercer o aconselhamento também, vão cuidar, vão se dedicar ao cuidado das pessoas. A gente vai até notar, né, as 4 funções aí do aconselhamento pastoral, que é a cura, que é o apoio, que é a orientação e a reconciliação. Eu até achei muito interessante que outro dia estava dando aula lá em Auriflama e dentro de um determinado ministério eles instituíram um ministério de reconciliação àqueles que caíram em pecado. Eu achei muito, muito interessante. Aquela denominação, aquela igreja tratava e trabalhava com aqueles que outrora haviam caído em pecados, né? E ao invés de julgá-los e ao invés de colocá-los para fora, pelo contrário, eles trabalhavam, eles tratavam com carinho, com dedicação, com dignidade, tratando dessa questão, trabalhando essa questão na vida dessas pessoas. Isso eu achei muito fantástico, né? Eu achei assim maravilhoso. E a reconciliação era notória nisso. As pessoas que foram tratadas, que aceitaram, todas foram reconciliadas. Todas puderam estar convivendo no meio normal com seus irmãos. Então isso é muito importante. E é muito importante nós olharmos também que começou isso lá atrás, nesse tempo que a gente pode falar, nessas épocas mais odiernas, a gente vai poder dizer que estava preso lá na teologia, nessa responsabilidade de aconselhamento. Estava preso lá nos teólogos. Depois passou da teologia para a medicina. Depois já passou para a psiquiatria, para a psicologia, né? E, enfim, está aí se caminhando aí a uma disciplina, né, especializada. E um tempo ficou separado da igreja isso. E graças a Deus que hoje estamos tendo, né, a noção de que isso é importante, de que isso faz parte da comunidade cristã, de que a gente não pode separar isso, de que a gente não pode deixar isso de fora da igreja, de que a gente não pode deixar isso, né, de exercer isso, né, dentro da nossa comunidade ou fora da nossa comunidade. Precisamos sim, né, inserir isso, de voltar às origens da palavra de Deus,
sempre observando o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo que a palavra de Deus nos traz, e de nós estarmos aplicando isso, de estarmos colocando isso em prática. E com certeza vamos notar também que desde Freud, né, com a sua teoria, que achava de que a pessoa deveria, aquele que fosse, né, o conselheiro deveria ser escutado, deveria ter um bom tempo de tratamento. Com certeza nós podemos perceber que hoje, né, os pastores, a comunidade precisa entender naturalmente que nós precisamos exercer isso, que nós precisamos ajudar as pessoas, que nós precisamos estender a mão, né, àqueles que precisam, àqueles que sofrem, àqueles que estão padecendo neste mundo, àqueles que estão realmente necessitados. Realmente nós precisamos treinar pessoas dentro da nossa comunidade, nós precisamos abrir aí essa guarda e de preparar pessoas para trabalhar nessa área, de trabalhar nesse chamado que Deus tem, que é o chamado, né, de aconselhamento, de preparar, de investir nisso, de nós estarmos realmente com essa mentalidade, né, graças a Deus que hoje, né, eu conheci uma igreja terapêutica, eu achei fantástico, né, o projeto deles, achei fantástico, porque eles têm uma estrutura, eles têm voltado para essa área, para essa prática, e tem construído, né, algo fantástico na cidade onde eles estão. Tem construído, com certeza, algo positivo para aquela sociedade, para aquela cidade. Com certeza é de importância ímpar o que eles têm realizado. E isso cabe a todos nós. Isso cabe, né, a todos nós. Eu quero deixar essa palavra de fechamento da nossa matéria hoje, né, finalizando aí o nosso tempo que estivemos juntos, de que isso cabe a nós, de que nós devemos voltar a essa prática do aconselhamento e não deixar apenas só para o pastor, de não deixar apenas só para uma ou outra pessoa, mas de cada um de nós enxergarmos, né, a nossa capacidade que nós aprendemos hoje, que veio de Deus, a capacidade de ouvir, a capacidade de ajudar e a capacidade de sermos capacitados para colocarmos em prática, né, para colocarmos aquilo que Deus quer de nós, que sejamos pessoas que ajudemos os outros a carregar o fardo, de que não precisamos carregar o fardo sozinhos, de que é sempre bom ter alguém que possa nos ajudar, é sempre bom poder contar com alguém sem perder o objetivo, e o objetivo maior é de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, é de viver Cristo vivo nas nossas vidas. Então, olhando para essa matéria desde o começo, como nós tratamos e passamos aí momentos aí maravilhosos, aonde nós falamos, né, desde o início, de ajudarmos as pessoas, e olhando aí a grande comissão, aprendemos os aspectos básicos, né, de ajudar as pessoas, aprendemos as técnicas para ajudar as pessoas, falamos de amigo ajudando amigo, de ajudar diante da crise, de ajudar pelo telefone, de ajudar a encaminhar, né, pessoas que tentam suicídio, de trabalharmos a questão preventiva, de olharmos para a igreja e enxergarmos a igreja como uma comunidade de ajuda e de ajudar a você mesmo, né? E falando aqui um pouquinho do aconselhamento no passado, no presente, e que isso deve estar na nossa vida, de que isso deve estar embutido na nossa vida. E eu quero desafiar você,
caro aluno, cara pessoa que está nos assistindo, para que nós coloquemos isso em prática, para que nós possamos reter tudo isso que nós ouvimos, o que é bom, e para nós avançarmos de levar aí e sermos esse instrumento, sermos esse agente que leva a transformação através, né, da palavra de Deus, que leva através do sacrifício de Jesus, lembrando que Jesus deu a si mesmo, que Jesus se entregou para o nosso bem-estar dentro da totalidade, né? Eu acho muito bacana e valorosa essa palavra, que Jesus se deu para o nosso bem-estar. Jesus fez de tudo para o nosso bem-estar. E a gente vê por trás de tudo isso que Jesus fez, com certeza, né, essa questão do aconselhamento. A gente pode enxergar essa questão, é bem notória na vida do Senhor Jesus, é bem notória no ministério do Senhor Jesus, é bem notória e deve estar no ministério da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve estar dentro do ministério de cada um de nós. Cada um de nós podemos ser capacitados pelo Espírito Santo. Cada um de nós, com certeza, podemos receber o dom, podemos ser capacitados e colocar isso avante na nossa vida, na nossa vivência. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Então, que essa matéria, né, esses momentos que nós podemos vivenciar, que possa ser algumas gotinhas, né, para aquecer, para inundar o teu coração, para que isso possa realmente ferver, né, com ardor, que isso possa realmente bater forte dentro do nosso coração, para que a gente possa buscar, né, essa condição para as nossas vidas, de estender a mão, de ser um Cristo, de ser um ungido para esse mundo que sofre, para esse mundo onde tem o pai, onde tem uma mãe, onde tem um jovem, onde tem um idoso, onde tem um adolescente, onde tem pessoas sofrendo, onde tem pessoas padecendo. E nós precisamos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, através dessa ferramenta do aconselhamento cristão, é a saída para o sofrimento desse mundo. A igreja é a resposta de Deus para este mundo que sofre, para este mundo que tem enfrentado, para este mundo, né, quando eu falo mundo, são as pessoas, são os seres humanos que padecem, que sofrem, que vivem, né, com corações aflitos, que buscam alternativas em tantas outras coisas, e tão longe disso. Então eu creio, meus queridos, que o desejo de Deus é de que nós, cada um de nós, né, assuma esse papel, seja dentro da nossa comunidade, seja dentro do nosso lar, seja aonde for, mas que a gente possa cuidar de pessoas, que a gente possa olhar para o exemplo de Jesus, que exerceu esse papel de cuidado, de levarmos a transformação, e a maior transformação é levar o Evangelho. A transformação integral para o ser humano chama-se Evangelho. E a ferramenta é o aconselhamento. Lembrar que essa grande ferramenta do aconselhamento, essa bênção, ela também pode ser alinhada e influenciada pelas fronteiras do Evangelho. E eu quero agradecer a você pelos momentos que nós passamos juntos. Espero que o Espírito Santo nos ajude a compreender muito mais do que aquilo que eu falei, que Ele possa abrir o teu entendimento, abrir o meu entendimento, que o Espírito Santo possa capacitar você, que o Espírito Santo possa
encorajar você, que o Espírito Santo possa dotar você de dons, que o Espírito Santo possa adestrar suas mãos, que o Espírito Santo conceda sabedoria para você, para a sua comunidade, para que você seja um Cristo para esse mundo, para que você seja um conselheiro que faça disso, né, sob a influência do Evangelho, sob a autoridade de Cristo, para que você seja, né, a resposta de Deus para as pessoas que sofrem neste mundo. Ok? Quero agradecer você aí pela atenção de mais uma segunda e fechamos aí a nossa matéria, aconselhamento cristão, com essas palavras finais, né, ressaltando que o desejo de Deus é que cada um de nós sejamos um Cristo, sejamos essa resposta para este mundo que sofre. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe sua família, o seu ministério, e obrigado por participarmos aí juntos. E qualquer dúvida, qualquer informação, por favor, mande aí a sua palavra aí através do contato aí com a FATEC. Um grande abraço, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.